mercado, Quem vai geralmente, decidir pra isso esse é quem entende de uma forma pragmática. equivocada. Foram 18 meses de conflitos tarifários entre as duas maiores economias do mundo. Centenas de bilhões de dólares em produtos foram afetados, prejudicando mercados financeiros e canais de oferta e desacelerando o crescimento global num todo. O dia de hoje promete ser um marco entre os protagonistas da guerra comercial, Estados Unidos e China. Um acordo vai ser assinado hoje pelo presidente norte-americano Donald Trump e o vice-premier chinês Liu He. Esse acordo inicial busca aumentar as compras chinesas de produtos manufaturados agrícolas, energia e serviços dos Estados Unidos. A gente analisa esse encontro na Casa Branca com um especialista em economia internacional pelo INSPER, Roberto Dumas, que está comigo aqui, e também está conosco no estúdio o editor de assuntos internacionais do Band News, o Eduardo Castro. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Boa tarde. tudo bem? Tudo bem, vamos falar de um assunto importante, anunciamos isso mais cedo aqui no Band News no meio do dia. A gente já tem imagens ao vivo lá da Casa Branca, onde daqui a pouquinho vai começar esta cerimônia. A gente coloca para você aí as imagens, são 200 convidados já confirmados, um monte de gente por aí. Enquanto a gente vai vendo essas imagens, eu aproveito para a gente falar um pouquinho sobre esta assinatura. Lembrando que esse acordo foi anunciado lá em dezembro e agora, de fato, vai ser assinado. Começo perguntando para o Du, mas eu acho que vale a gente localizar, para quem está em casa, nesse cenário, que acordo vai ser assinado hoje? Olha, eu acho que esse acordo não é o motivo de tanto regozijo de novo. Porque se você começar a fazer a conta, vamos pensar o seguinte. O que mudou? Até dia 15 de dezembro, entre retaliações em cima de retaliações em cima de retaliações, o que o Trump topou? 162 bilhões de dólares de exportações chinesas que iam para os Estados Unidos iam ser tributadas a 15%. Ele cortou para zero. Anota aí. 120 bilhões de exportações, que ia ser tributada a 15%, caiu para 7,5%. E 250 bilhões de dólares continuam com uma tributação de 25%. Sabe o que mudou? Então vamos começar lá na linha do tempo. Há 2 anos atrás, a tributação dos Estados Unidos era zero, passou no auge para 21%, tipo 13 de dezembro. Sabe quanto? 21% para 3/5 de tudo que ele exporta, e desse 21% de tarifa, olha só, caiu para 19,3%. Meu Deus do céu, então a tarifa média caiu de 21 para 19,3%. É todo esse motivo de alegria? A tarifa praticamente não caiu. Agora, a tarifa praticamente não caiu na média. professor, toda essa questão surge há 18 meses, porque no discurso de campanha, aliás, até antes do discurso de campanha, o então empresário Donald Trump dizia que a gente, Estados Unidos, não pode perder no comércio para a China. Como se fosse um jogo de beisebol, como se fosse uma corrida de obstáculos. Ganha, perde, perde. Né? E o raciocínio dele era, eu não vou dizer que é simplório, mas vou dizer que ele é simples. O raciocínio do presidente Trump: eu tenho que vender mais e tenho que comprar menos. Faz sentido, olhando para o cenário global e para isso que a gente chega hoje, depois de 1 ano e meio? Nenhum sentido, pelo seguinte, isso aqui é uma identidade macroeconômica. Primeiro, saiu ontem que o déficit fiscal dos Estados Unidos deve ter batido $1 trilhão, provavelmente no ano de 2019. Isso, assumindo... É o nosso PIB, mais ou menos. $1 trilhão. Isso assumindo que a população americana está consumindo mais. Veja, é óbvio que a tua balança comercial vai piorar. Eu tenho um gráfico, eu trouxe um gráfico aí agora, não sei se dá para colocar. Qual deles, Dumas? O do déficit bilateral dos Estados Unidos. A gente vai colocar. Só para dar uma olhada. Você vai ver que, apesar dele colocar todas essas tarifas, olha lá, olha o déficit. Aqui eu estou colocando a primeira tabela, essa aqui eu copiei da Economist, de 2019, 21 de dezembro, se eu estou enxergando direito. Sim. Você está vendo que o déficit de outubro de 2018... Que é esse que está à esquerda? Esse da esquerda, o déficit bilateral dos Estados Unidos está menor do que o déficit da direita. Mas aí você vê, não, mas a China, o déficit com a China caiu 8,5%. É verdade, mas olha o que aconteceu com o déficit com o resto do mundo. Não tem jeito.
Se eu te dou mais dinheiro, você compra mais. E aí eu te peço até para colocar o outro gráfico, se você puder, quem é esse resto do mundo? Por exemplo, o Japão continua a mesma coisa, aumentou um pouquinho, mas olha só que interessante. O déficit com os Estados Unidos caiu, mas o superávit, ou seja, você está vendendo muito mais para o Vietnã e para a Filipinas. Tem duas opções. Provavelmente eu estou fazendo uma triangulação aí. Ao invés de eu vender, a China vende diretamente para os Estados Unidos. O que a China faz? A China vende para o Vietnã, foge da tarifa e revende para os Estados Unidos. E mesmo que isso não aconteça, o déficit norte-americano vai aumentar. Bom, mas isso tem alguma coisa a ver? Se você entender como pensa mais ou menos o Trump, qual é a probabilidade dele entender que o problema, na realidade, é que ele está gastando muito e o problema não é do vendedor, mas do comprador. Ele vai, ele vai apontar as armas para esses que eles estão vendendo mais para os Estados Unidos. Então, a guerra da China vai continuar, guerra comercial, e ele vai apontar as armas para novos países a partir de 2020 e 2021, se for eleito. Agora, professor, e o brasileiro tem que torcer para quem? Para os Estados Unidos, para a China ou para a briga continuar? Eu sempre falo o seguinte, né? Em guerra nuclear ninguém ganha. Tá? Isso aí ninguém ganha. Por que ninguém ganha? Vamos pensar nos Estados Unidos. Nuclear? Não, uma guerra comercial. Uma guerra nuclear ninguém ganha. Guerra, né? Numa guerra comercial também ninguém vai ganhar. Por quê? Se você pensar nos Estados Unidos, você vai ver o seguinte, vamos supor que eu sou um empresário e eu acordo determinado dia, Trump decidiu colocar uma tarifa em cima do que eu produzo e compro da China de 15% ou 20%. Depois, na semana seguinte, ele tira essa tarifa. Dali 2 meses, ele põe a tarifa não de 15%, mas de 25%. Qual é a minha vontade de investir no meu business? Por isso que quando você... O pessoal do aço. O pessoal do aço, eventualmente, ou todo mundo que está trabalhando, que está sendo tributado nos Estados Unidos e compra insumos dessa turma que está sendo tributado. Por isso, quando você abre a composição do PIB norte-americano, você vê que consumo sobe, gasto do governo sobe, mas investimento cai. Por quê? Porque o investidor, não o investidor em bolsa, o investidor em formação bruta de capital, ele está num cenário de incerteza. Ele fala, para quem que o Trump vai apontar as armas? Por isso que a economia norte-americana, que cresceu 3, depois 2,8, alguma coisa, agora 1,9, ela está crescendo menos. E aí você fala, bom, então os Estados Unidos está vencendo a guerra? Também não, porque se isso continuar, provavelmente, o que as empresas... Aliás, diga-se de passagem, 50% das exportações chinesas são exportações de empresas internacionais que estão na China. Elas vão migrar da China e vão para o Vietnã, para o Camboja. Alta tecnologia, muitas vezes. Então, você vai trocar um déficit comercial da China para com esses países, que é exatamente o que está acontecendo. Não está adiantando nada essa briga comercial. Você está arranjando briga com todo mundo e teu déficit está piorando. Agora me diga, o teu problema é com a China ou é com o déficit comercial? Talvez seja com o eleitor americano. Se é o problema com a China, é um problema geopolítico, aí a gente conversa. Agora, se for um problema macroeconômico, isso é capítulo 1 de macroeconomia, porque o passado você não pode duvidar. Eu quero melhorar meu déficit comercial. Meu Deus, piorou. Com a China melhorou, mas com o resto do mundo, nós estamos aqui falando faz tempo. Sim. Você vai trocar um déficit comercial com a China para com os outros países. Isso vai piorar. E eu acho que tem uma coisa importante, né? Como que a gente tem certeza, quando a gente pensa, por exemplo, em propriedade intelectual, como que a gente pode garantir que a China vai cumprir esse acordo? Isso daí... Isso é um ponto importante, porque isso mexe com a economia em geral. E isso é a grande briga, entendo, do lado dos Estados Unidos também. Isso é importantíssimo. Se você pensar como é que funciona Beijing, não estou falando a China como um todo, Pequim, Beijing. Beijing tem uma legislação draconiana em relação à propriedade intelectual. Poxa vida, mas eles não cumprem. Beijing cumpre, mas as províncias não. As províncias são descentralizadas. O que acontece? Porque
os governantes das províncias, veja, você tem província totalmente dedicada a counterfeit ou produtos piratas, etc. Por que eles não cumprem essa legislação? Porque esses governantes das províncias, eles são avaliados de acordo com a capacidade dele de bombar o PIB. Se ele começar a respeitar eventualmente a propriedade intelectual, o PIB dele não cresce, ele não sobe no Politburo do Partido Comunista Chinês. Então o Beijing fala, olha, já existe a lei. Você quer que ela seja mais draconiana? Mas a hora que você vai down na província, até pela parte ambiental, não funciona. Existe uma descentralização na China que não funciona. E não precisa nem ir tão longe no interior da China. Quem já teve a oportunidade de andar por um calçadão em Xangai sabe que vai ser ofertado para você Xangai. relógios mas isso é falso? Não, isso é uma cópia perfeita. Isso acontece. Não, e o Dumas tem propriedade para falar, morou 4 anos na China, né? Entende bem essa realidade. Você tem províncias, como eu te disse, que só sobrevive por causa do roubo de propriedade intelectual. Então o Beijing falou, olha, por isso que saiu uma parte, eu não sei onde que eu li, Beijing falou, eu não sei para que esse acordo. Porque toda a legislação que protege a propriedade intelectual já está em vigor e enforceable. Sim, mas combine com todas as 23, 25 províncias lá da China para ver se elas vão fazer e todos os counties, os villages, se eles vão cumprir o que os Estados Unidos está falando. Então, um pouco de ingenuidade. Beijing falou, eu vou fazer, o problema chega lá embaixo. Tanto da propriedade intelectual, que você bem colocou, como da transferência de tecnologia. Veja, você quer entrar aqui, mas você está num village completamente longe de Beijing, quer entrar porque a mão de obra é mais barata. Por que a mão de obra é mais barata? A mão de obra já não é tão barata na zona costeira, onde era as zonas especiais econômicas de Xiaoping. Então tem o Go West, lá para Shanxi, Sichuan. Então lá a mão de obra está mais barata. Mas eu posso estar enganado, mas quase que eu duvido que não existe uma forçosa transferência de tecnologia se quiser botar a tua planta lá. Apesar de existir uma legislação falando, não faça isso. Beijing não consegue controlar ou faz vista grossa. Professor, hoje de manhã, lendo as análises várias sobre esse anúncio, né, esse acordo que nós vamos assistir daqui mais alguns instantes, a assinatura entre China e Estados Unidos, eu li uma frase aqui que eu gostaria que o senhor comentasse, de que as tarifas altas são o novo normal na relação entre as duas maiores potências econômicas do mundo. O que isso quer dizer? Veja, isso parece que veio para ficar. Porque se você pensar que, por exemplo, a propriedade intelectual, na minha opinião, não vai ser endereçada como os Estados Unidos está pedindo. A forçosa transferência de tecnologia não vai ser endereçada como está pedindo. Por exemplo, aí você fala, outro ponto, eu não quero que você manipule a moeda. Gente, isso é uma bobagem enorme. Como assim uma bobagem enorme? Tem maneiras de eu me tornar mais competitivo. Você não quer que eu deprecie meu câmbio? Não, não quero. Não tem problema, então não reajusto o salário da população. Não tem problema, então eu subsidio o capital. Não tem problema, então eu subsidio a terra. Então tem maneiras de você ficar competitivo sem mexer no câmbio. Então, compensando, né? Compensando. Você não quer que eu mexa no câmbio? Então eu vou reajustar teu salário aquém da produtividade do trabalhador, cobrar uma taxa de juros bem menor que a taxa de juros de mercado, que compensa tudo isso. Então, você está vendo que provavelmente o negócio não vai adiantar e vai demorar um pouco demais para tirar essas tarifas de 25% de 250 bi. No instante que a gente vai vendo, Ivanka Trump, que acabou de sair da tela, a gente ia vendo, entrando junto com outras autoridades, o seu marido aí também, em mais alguns instantes. Então, acredito que a gente vai ter, com um atrasinho compensável,
não é, de 10, 15 minutos. Quando o presidente era... Perdão da palavra, é um grande carnaval. É um grande carnaval, é um grande carnaval. E nós estamos vendo isso daqui. Aliás, o dia hoje eu vou chamar de, já que o senhor usou o termo, carnavalesco para os dois lados. A gente já viu também, agora há pouco, Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados. Daqui a pouco vai se ter mais sobre o outro lado, né? O impeachment, os democratas comemorando o andamento do impeachment no Congresso. Ou seja, o senhor faz a análise econômica, mas também há uma análise política aqui que tem que ser feita. Lógico. Tem um pano de fundo ligado à Tem um questão pano de eleitoral. fundo, como nós já vimos, a tarifa não vai mudar. A moeda você pode mudar, mas eu mexo do outro lado. A propriedade intelectual, Beijing falou, olha, eu já faço tudo o que você pede, eu não entendo o que você quer. O problema está na minha província. Outro problema, por exemplo, eu quero que você abra o setor financeiro. Acho muito difícil isso. Por que abrir o setor financeiro? Eu não estou querendo dizer deixar bancos estrangeiros entrar. Eu estou querendo dizer que deixar estrangeiros comprarem ações na Bolsa de Shanghai e Shenzhen, na Hong Kong. Por quê? Isso foi a raiz da crise da Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia e Singapura. No momento que você usa os bancos, e a China usa os bancos chineses como braço parafiscal para garantir o crescimento econômico e a legitimidade do Partido Comunista Chinês, é óbvio que você está cheio de banco chinês com um monte de dívidas impagáveis. No momento que eu vejo que essas dívidas são impagáveis e a conta capital, livre movimentação de capital, e o capital é subsidiado, o que eu, chinês, vou falar? Não vou investir aqui, vou investir na Coreia. Bumba, você toma uma coisa chamada ataque especulativo. Se você tomar um ataque especulativo, como aconteceu, como eu disse, na crise da Ásia, e as empresas estão descasadas em termos de moeda, meu passivo está em dólar e meu ativo está em renminbi e yuan e ocorre uma depreciação cambial por causa de fuga de capital, as empresas quebram, suscita uma crise corporativa, crise econômica. Mas qual é o problema de uma crise econômica? Crise econômica, eu vou ter que tirar o governante. Se eu tirar o governante, eu vou ter que botar o tanque na rua. Não tenho democracia lá. Eu não posso ter uma crise econômica num país de ditadura com crescimento baixo. Então, seria um erro crasso a China abrir a conta capital. Não, mas é a melhor coisa para alocar o capital de forma eficiente. Ninguém discute. Mas quando é que você vai parar de usar os bancos chineses para legitimar o Partido Comunista Chinês, garantindo um crescimento econômico sem suscitar tensões sociais? Na hora do aperto, eu sempre vou ligar para os Big Four e falar, empresta porque meu PIB não está crescendo muito. E aí esses caras não pagam, como é que fica? Agora sim, você está falando uma coisa, você está colocando todos os panos de fundo, né, e os bastidores dessa história, e a gente está vendo na tela, nesse momento aqui no Band News, as imagens ao vivo que vem da Casa Branca. Este é um evento que vai acontecer, é um acordo que vai ser assinado, independente dos meandros que ele tenha. O que dá para esperar daqui para frente com essa assinatura? Olha, Melhora a condição? Melhora para os outros países também ou não? Isso é para inglês ver literalmente. o chinês está ganhando tempo. Ótimo. Eu não acho que vai mudar muita coisa em termos de propriedade intelectual, em termos de transferência de tecnologia, agricultura, em termos de... E outra, como nós estamos falando, em que pese que Trump pare de apontar as armas com os chineses, porque nós vimos o déficit com a China está diminuindo, mas está abrindo com os outros. Verdade. Ele não vai entender isso. Ele já está apontando as armas, como você viu, para a França por outros motivos, com a Alemanha por outros motivos. E agora, por que eu não vou abrir as armas agora com o Vietnã? O Vietnã, a exportação do Vietnã aumentou 10%. Suddenly, de uma hora para outra, o que será que está acontecendo aqui? Então, você está vendo que
é o início de um acordo extremamente frágil para os Estados Unidos. Ele acha que é o acordo, quer por ingenuidade ou quer porque ele quer transformar um acordo numa bandeira de reeleição, principalmente depois do Soleimani, no caso, uma situação política. Mas é um acordo espuma. É um acordo espuma. Como eu falei, pela tarifa não quer dizer nada. E o senhor acha que vai virar programa do Chacrinha? Só acaba quando termina e a gente não sabe quando vai terminar? Não sabe quando isso vai acabar. O Brexit, né? O Brexit também tem tem data para começar, entre aspas, 31 de janeiro. Só que eu me lembro da rodada Doha, demorou 20 anos, mais ou menos. E qual foi o grande resultado ao final? Efeitos, claro que há, ao longo do tempo as coisas vão inclusive se moldando, mas não há uma linha de chegada. Chegamos aqui, acabou. Acho difícil. Você sabe qual é o problema? Quando você fala na rodada Doha, você fala, bom, mas aí eventualmente eu não tenho nada a ver com isso. Nós estamos falando de os dois maiores países do mundo. Se eles começarem a se degladiar cada vez mais, olha, você não está cumprindo isso aqui, eu já vou isso vai bater em mim. Isso vai bater em mim. Já colocando naquela parte, antes de entrar na agricultura, por exemplo, você sabe que a exportação dos Estados Unidos, da China para os Estados Unidos é mais ou menos 550 bi. E da China para os Estados Unidos, se eu não me engano, é de 120 bilhões. Você tem um déficit de 430 bi. Os Estados Unidos querem que os chineses comprem 200 bilhões a mais. Você acha que é assim? São 80 bilhões manufaturados em 2 anos, máquinas agrícolas, equipamentos médicos, 50 bilhões em energia e serviços e 32 bilhões de dólares em produtos. Agora, se você for entrar, tem uma cláusula no WTO, na Organização Mundial do Comércio, que ele fala o seguinte, tem um acordo da discriminação. Você não pode discriminar um país em detrimento do outro. Se o outro for mais barato, por exemplo, que nem você vai falar da agricultura, o Brasil pode chegar... Eu só vou perguntar. O Brasil pode chegar e falar, por que você está comprando soja dele, se eventualmente é mais caro? Opa, eu entro na Organização Mundial do Comércio. Soja, trigo e milho foram atingidas por essa taxação retaliatória. E isso afeta e vai completamente de encontro à Organização Mundial do Comércio da política do acordo de discriminação. Você não pode discriminar um país comprando de outro. Por que você está comprando de outro e não do outro membro da Organização Mundial do Comércio? Sim. De onde você tirou isso? Então a briga vai longe. Não tenho dúvida. Então não estou achando que, olha, em 2 anos eu vou comprar mais 200 bi, em 2 anos eu vou comprar mais 50 bi de soja. Trump, devagar. Faça o seu carnaval, mas não vai ser assim. O chinês está assinando, mas tem um ditado que diz... Nós vamos, para chinês, nós vamos começar a negociar só depois de eu assinar o acordo. O Ulisses Guimarães, que dizia que não entrava numa reunião que ele não soubesse qual era o resultado antes, né? Eu assino só para começar a negociar. A assinatura não quer dizer nada. O que importa é depois os meandros da coisa. Tem muito pano ainda. E fico me perguntando, independente do resultado das eleições americanas esse ano, se o Trump for conseguir se reeleger ou se ele for sair, como que fica isso depois? Digamos que ele saia, digamos que ele não consiga a reeleição. Como fica esse acordo? O quanto se movimentou em relação a essa relação com a China esse tempo todo? E o quanto se perdeu no mundo. O quanto se perdeu, o quanto a economia mundial desacelerou diante dos dois gigantes, o quanto isso afetou outros comércios. Se ele ficar, como fica daqui para frente? Vão ter outras fases, fase 2, 3, 4, 5 desse acordo, né? Sim. Ou ele sai, quem assume, pega um pepino, pega uma coisa totalmente... cai no colo um problema. Como que fica isso? Vamos pensar que ele seja reeleito. Porque o único que não foi reeleito foi o Jimmy Carter por causa dos 52 lá e o George Bush. Mas vamos supor que ele seja reeleito. Ele vai sentir o cara. Então ele vai querer na fase 2. Qual que é a fase 2? A fase 2 é temerária. É complicadíssima. O que ele vai querer? Ele vai... E não tem data. E não tem data. A fase 2, provavelmente, ele vai querer entrar num aspecto de... Eu quero transformar, já vou dizer por quê, transformar
o capitalismo de Estado da China em capitalismo de mercado. O que eu quero dizer com isso? Não quero mais que você subsidie o capital, não quero mais que você intervenha no câmbio, que é o que ele já está fazendo, não quero mais que os salários sejam represados, desculpa, não quero mais que você tire terra da zona rural pagando a um preço baixo, não quero mais que você subsidie energia. Você está pedindo que a China mude completamente o capitalismo dela? Vá pensando. Ou socialismo com características chinesas. E tem uma outra parte que a gente não colocou. Como é que fica 5G? Olha, 5G não entra aqui. Verdade. 5G não entra aqui. Nós falamos várias vezes. Sim. O problema da Huawei. A Huawei, desde 1989, no massacre da Praça da Paz Celestial, para Deng Xiaoping não sair do poder depois que caiu a União Soviética, ele entrou num acordo com o Exército de Libertação do Povo, prometendo participação do Exército de Libertação do Povo em empresas chinesas, inclusive a Huawei, que domina a 5G. Bom, então a Huawei não entra. Não, vamos com calma. Xi Jinping tem uma coisa chamada Made in China 2025, que ele quer a China se transformar numa potência industrial tecnológica. Sem 5G e fazendo sanções para comprar insumos de empresas norte-americanas para desenvolver mais ainda a tecnologia 5G, você mata o plano no Made in China 2025. Isso se ele for reeleito. Não reeleito não quer dizer que volta tudo como estava. A coisa veio para ficar. Até porque as exportações chinesas subiram 0,5%. As coisas veio para ficar. Depois dessa guerra comercial. Vale a pena. Já transformaram os chineses praticamente no cara que quer dominar, numa coisa mais geopolítica. E ainda por cima, não é nem comercial, já pega a parte do Soleimani. Instante que está entrando na sala o presidente dos Estados Unidos sendo anunciado e ao lado dele o vice-premier Liu He. Hail to the Chief, né? Essa música que sempre identifica a entrada na sala do presidente dos Estados Unidos. Eu lembro do acordo com a Coreia do Norte também, sabe? Aquele que teve várias reuniões. Isso. E viu o que deu, né? Ao lado do presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, seu vice-presidente, e também o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Litzer. We greatly appreciate your joining us at this White House event. This is a very important. Agradece a presença de todos nisso que ele chama de evento. Today we take a momentous step, one that has never been taken before with China. Momento que nunca foi tido com a China. Acordo recíproco de comércio e negócios entre os Estados Unidos e a China. We are righting the wrongs of the past and delivering a future of economic justice and security for American workers, farmers and families. Para famílias, trabalhadores e fazendeiros americanos, algo que deixa o passado para trás e olha para frente. Ele agradece o seu grande amigo, o presidente Xi. Mas lembra que ele representa a China e eu, no caso, o Trump representa os Estados Unidos. Negociações difíceis, abertas e que chegou a uma quebra, uma resolução muito boa. A man who also has become a good friend of mine and somebody who's very, very talented and very capable.
We're delighted to be joined by Também Vice agradece Premier outro que virou amigo Liu Ha dele, um cara muito capaz, vice-presidente Liu He, and many other representatives e muitos from the outros People's Republic of China. representantes da China que We are participaram especially dessas proud of conversas. the efforts of Vice President Mike Pence, who is Agradeço with ao us. vice-presidente And Mike, Mike I'd like to Pence. have you say a few words, please. E ele passa a palavra ao vice-presidente. Thank you, Mr. President. It's an honor to be here with you, Uma honra estar with Vice aqui. Premier Liu Ha, with our Liu Treasury Ha. Secretary, with Ambassador Lighthizer, with so many distinguished guests, members of Congress. E ele também governors agradece as around the demais country. This autoridades is chinesas e good norte-americanas presentes. for America, China. Grande dia para a América, China e para o mundo, diz o vice-presidente Mr. americano. President, we gather here today thanks to your leadership at a time that the American economy is booming. With the strong Diz que com a support of sua members of liderança Congress, a economia americana está bombando. we are now experiencing an economy that's created more than 7 million jobs. Unemployment rate is at a 50-year A low. expectativa é de criar 7 milhões de empregos, desemprego na sua conta mais baixa de muitos anos. E esse acordo também vai soltar a energia dos Estados Unidos. Logo cedo, o senhor deixou claro que as perdas dos Estados Unidos haviam terminado e havia se colocado muito firmemente ao lado do trabalhador americano. Graças à sua liderança hoje, as mudanças começam. Thanks to your efforts, Mr. President, we announced today great progress on protecting intellectual property. Anunciamos hoje, graças à sua liderança, presidente, avanço no controle da propriedade intelectual e fatores que também vão impactar em outros setores da economia dos Estados Unidos, principalmente nos agricultores em todo o país. The centerpiece of your leadership. And today, with the signing of Phase 1, it's one more example of your commitment to put American jobs and American workers first. A assinatura dessa fase 1 é mais uma prova do esforço do senhor de colocar os Estados Unidos à frente. E isso está acontecendo. Começa um novo capítulo na história comercial dos Estados Unidos e China. Continuaremos firmes colocando os Estados Unidos à frente. Respeitosamente, conversando com parceiros como a China e com o restante do mundo. Que hoje seja o começo de um futuro brilhante, próspero para o povo americano e também para o povo chinês e o restante do mundo. Muito obrigado, senhor presidente, disse o vice-presidente Mike Pence. Thank you, Mike. An incredible job. O senhor fez um trabalho incrível, vice-presidente. Também agradeço ao representante do comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, que também tem feito um progresso muito grande nas conversas com o México e com o Canadá. Eu te mantenho cheio de trabalho o tempo todo, né? Oh, okay. Thanks, Mike. That's right. You are all-purpose kind of thing. Você fez de propósito, que eu sei. Jogou o papel no chão, Bob Lighthizer is really an outstanding guy. Gets along with people. He's smart. Mas o trabalho tem sido maravilhoso, olhando para frente. Temos os melhores caras para esse tipo de trabalho. E eu agradeço você, Robert, muito por liderar essa equipe. Band News transmitindo ao vivo de Washington. I have one question. Was this an easier job or tougher job than Uma you pergunta para vocês. Foi fácil ou foi difícil esse negócio todo? thought? I had a feeling you might say that. Foi bem confuso. Also, a great Treasury Secretary, Stephen Mnuchin, who's Também worked with agradeço Bob Stephen hand in Mnuchin, o hand, secretário do thank you Tesouro, very o much, ministro Steve. da Great job. Economia dos Estados Unidos.
esse senhor de óculos que está cumprimentando o representante comercial. So this really is a landmark agreement, but along with Acordo que é them, uma marca. we had the exceptional efforts of Jared Tivemos o Kushner. Where's esforço Jared? Where's excepcional our brilliant Jared. de Jerry. Great job, Jared. Aqui, He worked hard. mas daqui a pouco a gente vai achar. He left a beautiful, nice, very prosperous real estate business and came here, and I can tell you that was harder. This is harder than real estate in New Aí eu York, te isn't digo it, que, Jared? olha, isso é mais But you've difícil done de a falar no... fantastic job. You don't get people like that, so thank you very much. And Ivanka, nice to E have ele you here. agradece Thank agora you. as pessoas pelo trabalho difícil que tem feito. Continua agradecendo o Somebody presidente dos that Estados I've Unidos. heard for 35 years, the Alguém que voice, trabalha com just ele agora há 35 a anos. great gentleman, a friend of mine, but a great Amigo, gentleman. We brought him in, cavalheiro. and he has been outstanding. Tem The sido only problem is he fantástico. doesn't like going on television very O much. único He's a problema é little que ele não bit gosta shy de ir about muito à that. televisão. Larry Kudlow. Where's Larry? Larry Kudlow, onde é que ele está? Where is Larry? Cadê o Larry? We had a day where the market went down $1 trillion. Think of that. In other words, it was one of those few days because Tivemos we've had dia que o mercado caiu 141 trilhão days de where we dólares, hit mas all-time dos poucos highs. dias, né? And we just broke, as you know, we just broke the 29,000. Mas agora mark on the batemos Dow. o Just now, limite so de we're 29 mil up pontos substantially today. na bolsa, With all these business algo que leaders, é I'm sure they don't care. substancial. E chegou a esse ponto também por causa disso que nós But estamos Larry anunciando hoje. Kudlow went out into the beautiful lawns of the White House. Actually, he was standing in the middle of the Rose Garden. He had a beautiful scarf waving in the wind. He was everything perfect, right out of Greenwich, Connecticut. And he started talking. And by the time he finished, I said, you just made $1 trillion, $1 trillion. Because the market went up like 250 points. I said, Larry, what the hell? Ele did vai you say?" elogiando o Larry, dizendo que And it didn't matter, but we were even. We went bastou from ele being falar ali no even jardim down to even, and that das was rosas good. da Casa Larry, Branca, you've been usando fantastic. Thank you very belo much. de um Appreciate it. cachecol, que o mercado subiu $1 trilhão de novo. Enfim, faz elogios à sua equipe. O presidente dos Estados Unidos, durante essa cerimônia, que o Band News transmite ao vivo Ambassador to China. da Casa Branca em Washington. So we had the governor of Iowa, and he loves China. And he's the Que o governador do Iowa, do estado do Iowa, ama a China e ele também está presente. And I called him. I said, Governor, Falou que you have to ligou do para o me a favor, 'cause I governador, o senhor remember tem que me one fazer conversation I had favor. with him. I was going in to make a speech Eu vou fazer before the election. And he said, "Sir, Foi please antes da don't eleição, say vou fazer anything um bad about discurso China." e It's the preciso first falar time da anyone ever China. said that to me. And I said, who is this guy? He's the governor Mas eu of preciso Iowa. falar com esse cara aqui. He Esse just cara é o said, don't say bad governador. about China. So I had to rip up about half of my speech, right? E ele já falou bastante da And I China, said, então "Why?" vou He ter said, que "Well, jogar we do fora a lot of metade do meu business. I've discurso. been dealing with China for 35 years. Ele vem negociando com China, Corn, com a China all por of the different 35 things. anos. And he told me a story that was amazing. E me He contou said, uma história "You know, fantástica. 35 years ago when I 30 anos started, atrás, I met a 35 anos man atrás, named Xi. ele tinha um He inimigo wasn't chamado Xi. president then. He was a young man. Não era um presidente, And the era um governor homem came back, he jovem. told his wife, he said, this is 35 years ago. E falou, And it voltou para a stuck mulher in dele e me. disse, foi He 35 said, anos I atrás. just met Agora eu acabei de encontrar com esse cara de novo. E ele, acabei de encontrar com um cara que vai ser o futuro presidente da China. 28 years E later, sabe o quê? you 25, turned 8 out anos to be depois, right. And you have been an incredible ambassador. ele se tornou And they like presidente da each other China e so você é um much. embaixador So when it came time to fantástico picking the para a important nossa causa. position of ambassador, I said, haven't you had enough after 24 years being governor of Iowa? He Afinal de said, contas, não era um bom "You want negócio me to do trocar that." para And ser it's been embaixador. a Você já great- foi you've been a great help. governador Thank you do very much, Iowa por ambassador. I 24 anos. appreciate it. What a great job. E agora ele agradece como embaixador, Nobody could have done that governador job do better. Iowa. Amen. I think I can go on the opposite side of the spectrum, perhaps, from the governor. His attitude's a little different. Our trade advisor, Peter Navarro. Right, Peter? Agora ele agradece He's a Peter little Navarro, We o have all types. negociador-chefe. Esse é We tough. have all types. A deputy chief of staff, Chris Liddell, has Chris been with us Liddell, for que é o a long time, and he's vice done a fantastic job and had a chefe great business career. do grupo de Commerce negociadores. Secretary, legend on Wall Street, Wilbur Enfim, Ross. vai agradecendo Where's Wilbur? a sequência Wilbur, thank you. de A representantes man who knows americanos envolvidos agriculture as well as anybody in the nesse, world. We were looking for an agricultural person. ano e meio We praticamente wanted de to go negociações. political, and we were
que não dá nem para dizer que culminam no dia de hoje, porque, como a gente sabe, é a tal fase 1, é o primeiro momento de reflexão e assinatura depois de toda esta negociação comercial envolvendo China e Estados Unidos. E como a gente já adiantou aqui durante a nossa conversa, a fase 2 não tem data sequer para começar. E dificilmente vai acontecer ainda nesse ano, justamente porque é um ano de eleição nos Estados Unidos. Nós estamos tendo, agora no dia 3 de fevereiro, o primeiro encontro entre os democratas, os chamados caucus, né? As eleições prévias, as primárias que vão escolher o candidato do Partido Democrata a ser aquele que vai enfrentar Donald Trump lá na frente do mês de novembro. E do seu lado, Donald Trump já começou também a fazer comícios. Ele já, semana passada, teve a primeira aparição em um evento político, não na condição de presidente dos Estados Unidos, mas sim na condição de candidato à reeleição. Muito bem, então temos números aqui. Mas acho que isso é uma grande celebração, acima de tudo. E como vai ter a votação do impeachment, os senadores que querem sair para ir para lá, fiquem à vontade. Mas se vocês ficarem aqui, eu vou dizer o nome de vocês, tá bom? É por aqui. Mas se vocês quiserem sair, fiquem à vontade. Mas eu estou feliz que vocês estão ficando. Bem melhor desse jeito. 195 to nothing. And we got 3 Democrats, and one of them actually left the Democratic Party, came over to Republican. And what a job you've done. So I just want to thank you all. E ele fala de uma votação que foi 195-0, com 3 votos republicanos. Belo trabalho de vocês na liderança do Senado. Sheldon Adelson, Miriam Adelson, thank you very much both for coming. They've been tremendous supporters of Ele volta a us agradecer a mais and the Republican Party. Algumas pessoas presentes, representantes do partido dele, o Partido Republicano. So smart. The great Lou Dobbs, you know, at first he said he's the best since Reagan. Ele lembra do Lou Dobbs, que ele foi um comentarista de programas econômicos, de programas televisivos. Falou que eu via muitas vezes, eu via o tempo todo. E todo mundo assistia. Does that include Washington and Lincoln? And he said yes. Now, I don't know if he was for real, but that's okay. But he is. The great Lou Dobbs. Thank you very much. Até a presença do Lou Dobbs ele está agradecendo. Great show, Lou. And a man who everybody knows, he knows more than probably everybody in this room put together. He's seen it all. And he made a statement to Jared. Jared came in and said, you know, Henry Kissinger told me. Eu me lembro do momento Maguila que tinha, né, ao término das lutas de boxe, que ele agradecia a todos os envolvidos e tal. Aqui na Bandeirantes, o professor está fazendo mais ou menos a mesma coisa, o presidente dos Estados Unidos. E a luta aqui vai continuar. Essa luta vai ser bem longa. Thank you. Já são aproximadamente 25 minutos de agradecimento. Tá usando bem o tempo dele, né? Dando uma boa de uma maciada na carne. Já falou do impeachment, já falou de senador. O tempo dele não tem limite. O tempo dele não tem limite, E você sabe muito bem, Fabiana, você sabe que uma outra coisa que está para acontecer em mais alguns instantes, no início da tarde, pelo horário de Washington, é o processo de o traslado, a transferência Para o Senado. da Câmara para o Senado do processo de impeachment, dos chamados tudo direitinho, artigos né? do impeachment. Sim. Então não vai me surpreender se em mais alguns instantes ele continuar com essa cerimônia aqui e a tela do Band News for dividida e do outro lado a gente começar a acompanhar na Câmara dos Representantes, na Câmara dos Deputados, Então, Nancy Pelosi tá fazendo como é o início do seu do traslado, vamos chamar assim. Desculpa, mas você está vendo como é difícil acreditar que um acordo desse
realmente vai trazer efeitos macroeconômicos Não, o que importa é a mídia. Parece que o que importa é a mídia. os números não mentem, já mostramos isso daqui. Isso daí é bem interessante essa postura. A gente vai vendo aí esse tempo que ele está falando. E é óbvio que vai ter gente, você é contra. Não tem nada de contra, a gente analisa. Até porque não adianta nós aqui sermos contra ou a favor, né, Exato. professor? De jeito nenhum, a gente põe preço. A gente põe preço nas coisas. Você está acompanhando a transmissão ao vivo aqui no Band News, esta cerimônia que acontece na Casa Branca, o presidente norte-americano Donald Trump falando sobre este acordo que está prestes a ser assinado com a China, o acordo comercial após 18 meses de guerra comercial, esta que será marcada como a primeira fase do acordo. A gente está acompanhando a fala do presidente Donald Trump aqui no Band News. Well, this time I know he's doing it. He calls me back. He says, sir, I'm not going to do it. He said, you're all for this, I'll call you. O presidente americano continua fazendo comentários sobre o trabalho que deu para chegar a esse momento que ele chamou já de histórico, fantástico. E vai ver o trabalho que vai dar daqui para frente, viu? Ainda porque outras fases virão. Mike, thank you very much, Mike. What a job you do. Lembrando também que Mike is one of Mike those está guys goes ali atrás unsung, dele, but behind the vice-presidente, scenes, também there's fez o uso do nobody microfone smarter, and we a all convite respect do you and love you, presidente every one Trump. of these people. Thank you very much, Mike. Appreciate it. Steve Dane, same thing I can say for my Steve, and he's got a hell of a football team. How did they do this year, all right? They going to be back? They won Perguntando it sobre again? equipes de futebol para os They have a good team. políticos presentes na Joni reunião. Ernst, you got ethanol, so you can't be complaining, right? Esse acordo comercial que leva 200 pessoas aproximadamente à Casa Branca e que tem 86 páginas. You can't beat the two of them. All they want to know about is ethanol. Ethanol. Olha lá, falando agora sobre etanol. Né? Deb Tem gente que Fisher, quer saber same sobre boat, right, etanol. Deb? You want that Péssimo para ethanol nós, from né? Nebraska? É bom o Brasil acordar para ver esse negócio de soja, carne, etanol. Enquanto isso, a gente está brincando. Vamos ver como é que o governo brasileiro vai tratar com esse negócio que eles querem dobrar as exportações dos Estados Unidos para a China, como é que o setor de agribusiness brasileiro vai se comportar na Organização Mundial do Comércio. Aliás, a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes do começo desse discurso, professor. Soja, trigo e milho foram atingidos com tarifas retaliatórias. E embora os agricultores tenham perdido o mercado na exportação, o Departamento de Agricultura projetou que a renda agrícola dos Estados Unidos vai aumentar 10% desse ano, a mais alta desde 2014, justamente por causa de incentivos dados pelo outro lado. O governo americano coloca dinheiro do outro lado. Aliás, tem uma coisa que eu comentava bem antes, quer dizer, não bem antes, no meio dessa briga, eu falava o seguinte, muita gente falava, imagina, vai pedir... Eu falei, gente, já que vocês estão brigando por causa de soja, por que a Tereza Cristina não faz uma delegação até a China? E falou, olha, enquanto vocês estão brigando... Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Por que eu não vou até a China e falo, olha, essa parte da soja que vocês ainda estão negociando, por que eu não posso comprar por 2, 3 ou 4 anos para poder tomar financiamento junto a um banco? Porque um banco não vai querer dar financiamento para você sem saber que aquela receita que você vai receber é perene. E alguém falou, imagina se a China vai se comprometer. Acabou de se comprometer. Acabou de se comprometer, falha da diplomacia brasileira. Custava, o não a gente já tinha. O não a gente já tinha. Agora, para ter o sim, eu tenho que ir contra os Estados Unidos. Num governo Bolsonaro, eu gostaria de ver. É como eu falo, eu penso em dinheiro. Como é que fica agora? Se antepõe Deveria interesses ter políticos antecipado com isso interesses daí. econômicos, né? Aliás, olhando para o que a gente sabe dessas 86 páginas, o que o senhor destacaria como Brasil, preste atenção nisto aqui para o bem e Brasil, preste atenção nisto aqui para o mal? Olhando, obviamente, para a nossa balança comercial, para o nosso equilíbrio de contas. Olha, eu acho que o Brasil, em primeiro lugar, ele já perdeu tempo. Desde a época que nós comentamos várias vezes, até aqui na Band News, que poderia ter conversado alguma coisa junto com os chineses, enquanto eles estavam brigando, se poderia ter uma cota, como eles estão fazendo aqui.
Não querem dobrar de 25 para 50 bi? Por que eu não tentei negociar isso daqui? Agora é óbvio que está mais difícil. Agora é óbvio que está mais difícil. Alguém Então, já chegou com esse pedido, né? Alguém já chegou com isso. Ah, mas é muito maior. Puxa vida, você nem tentou. Você nem tentou. Então, uma coisa crucial para olhar é o agronegócio. Agora, tem um ponto positivo também. Quer dizer, positivo ou negativo, não dá. É difícil você dobrar a compra de grãos, principalmente soja, com a febre suína. Que soja, praticamente, farelo de soja é alimento de porcos. Então, você não vai conseguir dobrar isso daí. Então, simplesmente você chegou e falou, dobra. Mas como dobra se eu acabei de dizimar 224 milhões de cabeças de porcos aqui e está batendo agora também em outros países, que acabou de sair? Como é que eu vou querer tanta soja, farelo de soja? Então, não é assim que funciona. Então, estão chutando números do tipo, quanto você exporta? 24. Agora você vai comprar 50. Peraí, Eu quero ler esses 86 páginas e saber se é milho, se é soja, estamos falando de carne, porque no final das contas o agricultor brasileiro fala, devo produzir mais soja, soja está dentro dessas 86 páginas, ou é só milho? Ou é um terço cada um? Que essa é uma capacidade Eu quero cada saber vez o que nós eu vou temos produzir. mais, não é? Quero Não é- saber o que eu vou produzir, ou não produzo nada. A capacidade do agricultor brasileiro hoje em dia não só de produzir cada vez mais, ganhando em produtividade, como também escolher o que vai produzir. Produzo mais e já saio brigando na Organização Mundial do Comércio por causa da discriminação. Por que você está comprando dos Estados Unidos? Por que não de mim? Explique-se. Tem uma coisa. Ah, mas ele não gosta da Organização Mundial do Comércio. Sim, os Estados Unidos não gosta. Mas a Organização Mundial do Comércio, o WTO, já ajudou muita gente. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Então, eu acho que o agribusiness tem que olhar por esse lado aí. Agora, pelo lado mundial, o que eu quero dizer é que a turbulência vai continuar. A turbulência vai continuar, porque você não vê, pelo menos eu não ouvi ele falar que daqui a 1, 2 ou 3 ou 4 meses ele vai reduzir a tarifa dos 250 bilhões de dólares que está com uma tarifa de 25%. Eu não estou ouvindo isso. Talvez lá na frente ele deva reduzir, mas eu fico nessa incerteza. O que se fez foi evitar novas taxações já praticamente anunciadas, né? Mas é aquela coisa, a taxação dos Estados Unidos era 0, na média, agora está 19,3% com 67%. Olha o impacto na economia mundial. É o tal do novo Nada normal, mudou. que a gente estava falando mais cedo. Nada mudou. Pulou de 21 para 19,3. Eu repito, a tarifa mudou de 21 para 19,3. E 40 minutos de discurso? Sério mesmo? E contando, porque ele continua. Enquanto vocês estão trazendo aí esses destaques, né, da história da guerra comercial, o presidente norte-americano continua entretendo os 200 convidados que estão na Casa Branca nesse momento, aproveitando bastante o tempo dele para agradecer, para falar sobre esse novo momento e também, claro, por que não trazer atenção para esta cerimônia e tirar talvez um pouco da atenção em relação ao impeachment. A gente também tem algumas imagens para colocar na tela para você. Tela dividida, a Câmara nesse momento já trabalhando e falando, né? Daqui a pouquinho vai ter a transição aí, a levada do documento pelos 7 representantes da Câmara dos Estados Unidos até o Senado neste processo que vai passar para o Senado dos Estados Unidos em relação ao impeachment. Aí é o Senado já, as imagens do Senado americano e do outro lado Trump continua abrindo, né? Há cerca de 20 minutos esta cerimônia que vai assinar, né, o acordo comercial com a China, um acordo extremamente esperado, não só pelos dois países, mas também pelo resto do mundo, né? Professor, falando sobre o Senado, aliás, Câmara dos Representantes, né? Em uma carta a Trump enviada essa semana, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, que é de Nova York, reclamou dessa fase
Simpósio, dizendo que parecia fazer muito pouco progresso na reforma dos comportamentos comerciais, que ele chama de vorazes da China, e parece, segue o senador Chuck Schumer, que poderia enviar um sinal aos negociadores chineses de que os Estados Unidos podem ser movidos a vapor. O que é que você achou dessa declaração, que obviamente, por se tratar de um líder da oposição, também tem componentes políticos, né? O que eu percebo aí, trocando em news no frigir dos ovos, o que ele está querendo dizer é que o Trump está jogando completamente no lixo que a gente chama de vantagens comparativas. O que é vantagem comparativa? Olha, você pode até ser melhor para fazer alguma coisa, mas você é mais caro. Então, eventualmente, você para de comprar do outro cara que é mais barato para fazer aqui que é mais caro. Não tem o menor cabimento. Então, você está praticamente numa substituição de importações. Eu quero fazer tudo aqui dentro. Ou seja, os Estados Unidos parece que está voltando o Brasil na década de 70. Política de importação política de substituição de importações. Você vai voltar ao vapor. O que você quer fazer? Você vai fazer tudo aqui? Isso lembra um pouquinho, mudando, do negócio da Sete Brasil. Vamos fazer drilling unit para explorar o pré-sal. Eu não sei. Se eu sei, eu sou caro. Se eu sou caro, eu compro da Coreia. Não, mas eu preciso desenvolver minha indústria. Eu desenvolvo minha indústria com educação, não colocando protecionismo. Isso é básico. Se eu não sei fazer, não é colocando mais protecionismo. Aliás, tem até um ponto que você colocou, Eduardo, sobre os empregos, da parte na época, no começo, quando ele começou com essa guerra aí comercial, ele colocou impostos sobre o aço e o alumínio, querendo ajudar, se eu não me engano, 178 mil trabalhadores lá do Rust Belt, no cinturão do aço, do ferrugem, lá no nordeste dos Estados Unidos. Ele está completamente errado, porque na época de Ronald Reagan, nós já falamos isso daqui, na época de Ronald Reagan, você precisava de 10 homens-hora para produzir 1 tonelada de aço. Hoje você precisa de 1 homem-hora para produzir 1 tonelada de aço. Então, culpe a tecnologia. Não culpe a globalização. E o pior, se você colocar essa tributação como você está colocando em cima da China, eventualmente inputs intermediários, você vai prejudicar 6 milhões de trabalhadores que usam o aço no downstream, como a Boeing, a Caterpillar, a Whirlpool. Você não vai ajudar 178 mil e certamente setor automotivo, prejudicar que já foi 6 milhões. Empregador nos Estados Unidos, setor de maquinário pesado e a própria Boeing, né, que é uma das maiores empresas. E vão comprar um aço mais caro. E não vai gerar emprego no aço. Veja, é aquela coisa, eu não preciso. É como disse Schumpeter, o economia austríaco, profissões, pessoas, não estou dizendo fisicamente, pessoas, profissões morrem. Eu não preciso mais que você trabalhe, eu tenho tecnologia. Enquanto nós e os deputados vão falando, né, imagens ao vivo da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Trump continua fazendo seu discurso interminável. Agora a tela mostrando à esquerda a Casa Branca. E ele continua conversando com a plateia, professor. Of Micron, incredible company, the job you do. Sanjay, thank you, Sanjay, very much. Steve Mollenkopf, Qualcomm. They had a merger going, and I said they should let that merger go by. Enumerando as I called pessoas the President Xi. que estão, que eu vou chamar de plateia, não é? No salão, participando da cerimônia. Convidados, né? O plateia você deixou meio... Eu lembrei que ele é apresentador de televisão. Então... Atuando como presidente dos Estados Unidos. Aliás, não é o primeiro, mas o primeiro presidente ator dos Estados Unidos, no caso aqui não ator, né? Apresentador da televisão, foi Great Communicator. O presidente Ronald Reagan, que até hoje é adorado
por uma Ele parcela fez um- muito grande da população e muito respeitado por uma parcela que não o adora porque é Tear down this democrata. wall. Esse é um discurso I have you, would you sign my na Alemanha, né? Então a Alemanha Tear down this wall. dividida. Muito bom. selling for Né? $5,000? E assim que ele entrou, 52 reféns iranianos foram liberados. Depois de quase 400 dias. Teve até o filme, o Argos. Isso, exatamente. Gary Shapiro, CTA. Olha lá, continua. Great job, Gary. Olha lá, Greg citando Smith e agradecendo as of pessoas Boeing also. pela participação neste Together, get it going. nesse acordo comercial. Boeing makes a tremendous portion of our GDP. I had no idea it was such a big company. I mean, I know it was big, but it could have up to a half a point of GDP. Some people say even more. Falando sobre So we gotta aumento get do that one moving fast, and it's going to be pontos no better than ever. I produto think. interno bruto. Mike Summers, API. Mike. Olha lá, Thank you, Mike. nomeando Paul Taylor, Mike Summers do Fitch. API. Another good ratings group. Are we doing okay? Olha lá, ele vai Fitch? aumentando Good. Otherwise, I wouldn't have no quanto introduced you, but- nos parece aqui, o que for possível, essa cerimônia que, obviamente, não tem como não ser, chama a atenção da imprensa e do público, não só norte-americano, como nosso aqui também. He was gonna get 40 Puxa vida, ele está gastando mais tempo com esse acordo do que com o acordo com o Kim Jong-un. É isso que eu estava pensando. Acordos comerciais demoram muito tempo, mas o anúncio não precisava, né, professor? Não era A só paz assinar, mundial né, do Eduardo? acordo nuclear foi rápido. Isso é bobagem. Agora, a tarifa cair de 21 para 19,3 leva 50 minutos. Fantastic. Qualquer vestibulando de psicologia percebe isso, né? Hello, Robert. And John. Desculpa. E Thornton. eu quero Oh, também poder, eu acho que vai ser importante a gente escutar o que o Liu He vai falar. Qual vai ser a abordagem do Se Liu for falar. He? Né? Imagino que deveria falar, se eles vão assinar, imagino que em algum momento ele vai ter a participação. Se ele não falar, péssimo sinal. Por quê? Porque, veja, eu assino e você não me chama para falar, é aquela coisa. O chinês, ele não gosta de se expor. Ele é um enigma, eu já dizia Bonaparte, ele é um enigma dentro de uma caixa de enigma, então quanto menos ele se expor, melhor, ele não é uma caixa aberta. Que é totalmente o contrário do perfil Donald Trump. Completamente contrário do perfil do ocidental, nós somos uma caixa aberta. Ele é um no meio de vários. Isso, ainda mais o Trump agora, um chinês falando, ele já é um enigma, sem falar então, você fala, gente, o que o chinês, a pergunta que fica é, o que o chinês acha de tudo isso? Isso. É isso que eu Só acho isso importante eu queria entender. saber. O que qual, ele é acha? qual é o posicionamento da China na Ele assinatura desse assinou, acordo? mas como nós falamos, a assinatura de um documento por um chinês é apenas o início das negociações. A gente precisa se conhecer, trabalhar junto, não quer dizer nada. O dano à economia chinesa foi menor desse ano e meio de guerra comercial do que o senhor acredita que os americanos esperavam? Foi uma queda, houve uma queda mundial, inclusive na economia chinesa, mas a gente sempre usou a expressão das taxas chinesas de crescimento. Elas diminuem, mais ou menos o que esperavam os americanos, na opinião do senhor. Eu acho, na minha opinião, que a queda era esperada, mas tem aquela coisa, por exemplo, no modelo de crescimento, existe um interesse do governo, desde Hu Jintao, antes de Xi Jinping, e agora mais ainda de Xi Jinping, de mudar o modelo de crescimento econômico chinês para mais voltado para o consumo. Esse era o plano. Veio a crise de 2007, não deu. Então falou, olha, vamos bombar investimento e usar os bancos como braço parafiscal. Aí acabou a crise, voltaram a beneficiar tanto a população quanto as empresas privadas. Aí veio a pancada da guerra comercial. O que Xi Jinping fez? Jogou as empresas estatais para produzirem mais ainda com empréstimo bancário que provavelmente não vai ser pago, só para garantir um 6% de crescimento econômico. Então, 6%, só 6%. Né? Então, dizendo para você, perdeu, veja, era isso que se esperava, mas você se alavancou e postergou o tão inevitável, necessário rebalanceamento econômico, do crescimento econômico chinês para mais voltado para consumo. Mas a economia chinesa é planificada. Sim. A economia chinesa não sofre intempéries como vou chamar de
Outro tipo de democracia Por sofre. isso que a conta capital não pode ser aberta. Porque a hora que Beijing pega o telefone e fala, eu quero que vocês, Big Four, Big Five, comecem a emprestar para fazer obras, infraestrutura ou cidade, eles fazem. E o PIB aparece que é 6,5 e eu começo a construir. Mas parece, e de fato é, não E é? é. Não é apenas uma, Pode ter até uma maquiagem. algum estudo falando é mais ou menos 2, etc. Mas eu mando Beijing, quer dizer, eu não. Beijing manda os bancos emprestarem, eles emprestam. O único problema é que você pulou de 180% do PIB de alavancagem para praticamente 300% em 6 anos. Vai ter uma crise de jeito nenhum. Por quê? Porque a conta capital é fechada. Mas vai chegar um momento onde uma empresa chinesa vai pedir 1 bilhão de renminbis simplesmente para pagar uma dívida de 1 bilhão de renminbis, que é a moeda chinesa, ou seja, para não produzir nada. Nós estamos falando aqui sobre essa condição dos Estados Unidos e da China e da guerra comercial, 18 meses aí de situação que agora deve ter uma primeira fase de acordo assinada. A gente está acompanhando imagens ao vivo ao mesmo tempo do presidente norte-americano Donald Trump lá na Casa Branca, ele que já fala por mais de 30 minutos para cerca de 200 convidados. Nessa cobertura especial estão comigo aqui o Roberto Dumas, que é especialista em economia internacional pelo INSPER, e também o editor de assuntos internacionais do Band News, o Eduardo Castro. Eu vou me despedindo agora e faço um rápido intervalo. Na sequência, a cobertura especial com eles continua e você fica na ótima companhia do Pablo Ribeiro. Obrigada e até amanhã. E daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Até já. O presidente da Câmara dos Estados Unidos nomeia os 7 representantes do impeachment de Donald Trump. Eles serão responsáveis por encaminhar os artigos ao Senado, onde o republicano será julgado. Jair Bolsonaro celebra apoio dos Estados Unidos para o Brasil ingressar na OCDE, mas diz que o processo não depende apenas de Trump. Justiça rejeita a denúncia do Ministério Público Federal contra a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Perícia feita pela BAC encontra substância tóxica em cerveja. Até o momento, 2 mortes foram confirmadas por contaminação da bebida em Minas Gerais. 2h33 pelo horário de Brasília. Bem-vindo ao Tarde Band News, a programação do Band News TV. Hoje especial acompanhando detalhes ao vivo dos Estados Unidos, porque foram 18 meses de conflitos tarifários entre as 2 maiores economias do mundo. Centenas de bilhões em produtos foram afetados, prejudicando o mercado financeiro e também os canais de oferta, desacelerando o crescimento global em todo o mundo. O dia de hoje promete ser um marco entre os protagonistas da guerra comercial, Estados Unidos e China. Já está sendo. Um acordo será assinado em instantes pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que segue falando há mais de 40 minutos, e o vice-premier chinês, Liu He. Esse acordo inicial busca aumentar as compras chinesas de produtos manufaturados, agrícolas, energia e serviços dos Estados Unidos. Vamos analisar, então, esse encontro, seguir acompanhando aqui nessa programação especial do Band News TV. Tem aqui ao meu lado Eduardo Castro, o nosso editor de internacional, e também o economista internacional pelo INSPER, Roberto Dumas, também ao lado. Obrigado, Pablo. Senhores, boa tarde para vocês. Boa tarde. Você, Pablo, boa tarde, a quem nos acompanha também. O que nós estamos acompanhando nesse momento para recapitularmos o que a gente está acompanhando já há 40 minutos, Donald Trump falando ao público? Até agora são celebrações feitas pelo presidente dos Estados Unidos em torno daquilo que ele já chamou de magnífico, fantástico, extraordinário. O que não é nada disso. O acordo comercial fase 1 entre Estados Unidos e China, como você já disse, Pablo, a partir de algo que vem sendo chamado de guerra comercial, uma disputa comercial de fato, surgida a partir da posse, ou até antes, quando o presidente Trump fazia sua campanha à presidência dos Estados Unidos, reclamava sempre bastante do déficit comercial. Por que os Estados Unidos compravam tanto mais da China? Uma das maneiras de fazer a América grande de novo era produzir em casa e inverter essa lógica comercial. Esse foi um dos discursos do presidente Trump. E ele traz isso, e ele transforma esse discurso em, no mínimo, tentativa de prática, ao impor uma série de sanções, restrições, sanções é de outra ordem. Sanções ao Irã, por exemplo, à Venezuela. Restrições comerciais, ou tentar restringir o comércio, quando ele aumenta tarifas de alguns produtos chineses e solicita que, para que esse comércio se normalize, que a China faça determinadas
determinados movimentos, determinadas circunstâncias também sejam modificados do lado da China. Como dois gigantes desse tamanho não podem ficar de costas voltadas, não é? Um olhando para cá e outro olhando para lá, foi necessário fazer com que esse entendimento acontecesse. O que não quer dizer, e daí eu passo a pergunta para o professor Nunes de novo, que nesse momento o entendimento, ou seja, sentar na mesma mesa e assinar um papel, significa que americanos encontraram aquilo que queriam, nem que chineses chegaram onde também desejavam, professor. Não. De jeito nenhum. Não pelo seguinte, em que pese que ele já esteja falando, acho que mais de 50 minutos. Aproximadamente 40. Ele começou, a reunião estava marcada para começar 1h30, começou por volta de 1h45, aproximadamente 1 hora. Se você for ver, como nós já havíamos falado, o seguinte, no começo da briga comercial, os Estados Unidos tinham tarifa em cima dos chineses de 0. No auge da briga, a tarifa foi para 21%. Agora, com o acordo, a tarifa está 19,3%. Ou seja, aonde está tanto carnaval? E para os chineses, no começo da briga, a tarifa estava 8%, pulou para 21% e continua 21%. E você tem 19,3% de tarifas em cima de vendas chinesas que levam em consideração 2/3 de todas as compras norte-americanas, ou seja, continua numa bruta tarifaço, tanto dos Estados Unidos quanto para a China. E existe alguma coisa que eu acho absolutamente incompatível. Por exemplo, a gente sabe que a China vende para os Estados Unidos mais ou menos 550 bilhões de dólares. A China compra dos Estados Unidos 130 bilhões de dólares. Você tem um déficit aí de 430. Nesse acordo, Trump e o Liu He, ou não sei ainda, porque eu estou louco para ouvir o que o chinês vai falar, porque eu estou ouvindo só o americano, é importante, porque só uma parte falando, não acho... Falta outra parte. Falta outra parte. E até ler entre linhas, Eu acho muito difícil, no momento que você tem, eu vendo para você 120 bilhões, em 2 anos vou começar a vender 200 bilhões, só porque eu assinei um acordo assim, haja coisa para fazer. E o que é pior, eu quero mais ou menos duplicar as minhas vendas de agribusiness para você, como nós colocamos. Isso afeta a Organização Mundial do Comércio, a parte que diz de não discriminação de parceiros. Agora vamos... Sim, Donald Trump acaba de falar, depois de um discurso, a gente perdeu até o sinal, mas um discurso que durou mais... Agora acho que é hora de assinar, finalmente. Não, agora é o representante comercial. E justamente esse senhor representante comercial, Robert Lighthizer, que não há nenhuma previsão para um futuro acordo comercial entre os dois países. Ou seja, uma segunda fase. Não há data para a fase 2. Né? Eu até... Então continuamos. Então, é uma coisa que eu gosto de entender. Deixa eu entender aqui. Quer dizer que toda essa coisa é para dizer que a tarifa pulou de 21 para 19,3. É muito mais político do que efetivamente econômico, a valer? Esse é o motivo da Bolsa ficar subindo? Esse é o motivo de achar que, de fato, os chineses... esse é o motivo, de fato, dos chineses. Alguém realmente acredita que os chineses vão dobrar as compras em 2 anos de 120, tudo bem, 120 vezes 2 dá 240, mas de 120 para 200 bilhões dobrar aí é aquela coisa, professor. As compras em agribusiness. Se o agricultor americano, que é eleitor de Donald Trump, acreditar, ele já ganha alguma coisa. Perfeito. Mas aí fica aquela coisa de que eu não acho que isso vá acontecer. Então, por isso que eu acho que isso daí é muito mais uma campanha política do que levar a sério um acordo que não vai ser cumprido. Lembrando que nós já vimos imagens da Câmara dos Representantes, na Câmara dos Deputados. A sessão vai acontecendo nesse instante. Aí as imagens, mais uma vez, ao vivo no Band News. E que daqui a pouco, agora é daqui a pouco mesmo, a partir de 3h30 da tarde, pela hora de Brasília,
vai acontecer a ida, a transferência, Vamos ver quem vai primeiro. Né? traslado, né, dos artigos do impeachment. Não é aquilo que aqui no Brasil em 2016 Janaína Pascoal e Miguel Reale fizeram, não é, ao apresentar os motivos pelos quais o impeachment deveria ser levado em conta pelos julgadores, no caso o nosso Senado. Agora vai ser feito nos Estados Unidos. Mais cedo, a Derla Cardoso trouxe para nós ao vivo também as palavras da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que anunciou o nome de 7 dessas pessoas, um pouco São menos... 7 promotores, né? Isso, promotores do caso. No caso do último processo equivalente, foi do presidente Bill Clinton, tinham sido 13. Né? E haverá um momento, eu vou chamar de simbólico, e, portanto, midiático também, para acontecer agora, então, no início da tarde dos Estados Unidos, meio da tarde nosso aqui, ida física, né? O papel, a pasta vai ser levada da Câmara dos Deputados para o Senado dos Estados Unidos, e isso só foi visto uma vez. Aconteceu outras vezes, mas com Andrew Jackson lá nos anos 1800, mas não havia televisão. Não havia, né? David Brinkley e Chet Hunter ainda não trabalhavam naquele tempo, então não havia transmissão. As transmissões políticas dos Estados Unidos começaram na Convenção de 1948. De lá para cá se teve televisão sempre presente. Né? Mas em 1800 e agora me esqueço o ano, não. Mas a última vez e única que teve transmissão foi quando o presidente era Bill Clinton, que ele passou pelo processo de impeachment por ter mentido para o Congresso, para ter mentido, na verdade, durante um processo judicial em que ele não poderia cometer perjúrio. Lembrando que o caso ali não era de roubos bilionários, desvio de verbas, mas sim de uma relação extraconjugal do presidente americano com uma estagiária, Mônica Lewinsky. 1998. Outubro de 98. Poxa vida. Senhores, a gente está acompanhando as duas imagens ali, Trump de um lado e justamente essa sessão na Câmara, como a gente está acompanhando também, falando sobre o impeachment de Donald Trump. Há um tweet de Donald Trump que foi publicado essa semana falando sobre a importância de proteger as empresas americanas nesse momento também. E aí ele cita diretamente a Apple, em contrapartida da Huawei, por exemplo. Como que essa primeira fase desse acordo, já que não há previsão para uma segunda fase, pode afetar ou se ela afeta diretamente a situação diplomática entre a Huawei dos americanos e a Apple dos americanos e o mercado? Veja, eu acho meio complicado ele falar que ele precisa ajudar a Apple, porque se você pegar o teu iPhone, você vai ver que é assembled in China. É montado na China, porque é mais barato. Estados Unidos. O design é nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, mas ele é montado, a película, quer dizer, eu não sou expert, a película vem lá da Samsung, mas ele é montado lá. Vamos ver agora, vamos pedir só uns tempinhos aqui. Parece que o Trump chamou o vice-presidente Liu He. Vamos ouvir o que ele está falando agora? É importante. Olha lá, agora ele vai passar a palavra para o representante chinês. Professor, o meu mandarim e o meu cantonês é muito ruim. Essa era a minha dúvida aqui. Não vou traduzir. Mas tem tradução lá, Daniel. Muito obrigado, presidente. Eu trago uma palavra do presidente Xi Jinping. É importante ver o que está nas entrelinhas. 冯总先生，你好。在中美双方签约第一阶段经贸协议之际，我委托刘鹤副总理带去我对你的诚挚问候。Mr. President, Senhor presidente, as China and the United States sign the Phase 1 trade agreement, quando China e Estados Unidos assinam essa fase número 1 do acordo, bring to you my warm greetings. trago 正如我在去年 os meus 12月 cumprimentos. 20日同你通话时指出，中美达成第一阶段经贸协议，有利于中美两国，有利于世界。这也说明，中美双方完全可以在平等和相互尊重的基础上，通过
对话磋商，找到有关问题的妥善处理和有效解决办法。 As I said during our phone call on the 20th of December last year, conclusion of the Phase 1 trade agreement between China and the U.S. is good for China, for the U.S. and for the whole world. Como eu disse na ligação telefônica feita entre nós em dezembro, o acordo comercial é bom não só para a China e para os Estados Unidos, como para todo mundo. Work through dialogue and consultation to properly handle and effectively resolve relevant issues. 下一步， E 双方 deve 要把 propiciar 协议 solução 落到实处， de maneira 发 negociada 挥积极作用， para 推动 temas 中美 muito 经贸合作取 sensíveis. 得更大的进展。 In the next step, the two sides need to implement the agreement in real earnest and optimize its positive impact so as to make even greater progress in China-US trade and economic cooperation. 保持中美关系健康稳定发展，符合双方利益，需要双方共同做出努力。 To maintain healthy and steady growth of China-US relations serve Para the manter o interests of crescimento both countries and contínuo requires e joint saudável de efforts Estados from Unidos e both China, sides. 本着这一 é 精神 necessário que o acordo aconteça e seja bom para ambas as 公平对 partes. 待中国企业正常贸易和投资活动，支持两国企业、科研机构、学校等开展合作，促进中美互信与合作。 In that spirit, I hope the U.S. side will treat fairly Chinese companies and their regular trade and investment activities and give support to the collaboration between enterprises, research institutes, and schools and colleges of the two countries, as it will help enhance mutual trust and cooperation between us. 中方愿与美方相向 O presidente chinês fala 我愿与 em 你保 tratamento 持密切的 digno, né? Fair treatment, 在我们共同 e colaboração entre os países nos seus vários setores de atividade econômica para que seja mantida a confiança entre ambos. China is prepared to work with the U.S. in that direction, and I will stay in close touch with you personally. I believe that under our guidance, China-U.S. relations will deliver more results and bring greater benefits to our peoples in the year ahead. 再过几天 O，presidente chinês anunciando que vai continuar negociando pessoalmente para que os efeitos dessas negociações possam ser sentidos no futuro. 新春快乐，诸事顺遂。 The Chinese Lunar New Year is just a few days away. I and my wife, Peng Liyuan, extend our season's greetings to you, to Melania and your family. May you all enjoy happiness and success in the new year. E ele lembra que o Ano Novo chinês está se aproximando e diz que, em nome da esposa do presidente Xi e dele próprio, desejam a Melania, a primeira-dama dos Estados Unidos, e ao presidente Trump que o Ano Novo seja muito bom para todos. 尊敬的特朗普总统，尊敬的彭斯 Terminou 副总 então 统 o trecho, né, do discurso em que ele leu a mensagem do presidente chinês para o presidente americano, professor. 大家中午好。 Good afternoon. 今天中美 Today, 两国 China 正 and 签 the 署 United 第一阶 States 段 will be 经贸协议。 officially signing the Phase 1首 trade 先 agreement. 请允许 Agora a First of parte all, do seu próprio allow me discurso, to que pay começa tribute to our saudando two presidents. a assinatura I do I also acordo. want to thank the U.S. principals, 感谢 our 双 two 方经贸 economic 团队 teams, Agradece os and all dois those who have made grupos de economistas que estiveram envolvidos, chineses e americanos, 贡献的 to this nas Phase 1 equipes trade agreement. que também participaram 作为在 da 国 negociação 际 do 事务 As two 中 great 负有 countries 重要责任的 with 两 important 个伟大国 responsibilities 家， in world affairs, lembra as responsabilidades desses dois China grandes and países United nos States negócios with the larger internacionais. 正视 picture 分歧 in mind, 管控 have 分 taken a 歧， serious approach to 达 our 成了 differences 第一 and 阶 worked 段 to manage them Ideologia appropriately
reaching a phase forma one trade séria 对于中国 It com is que good foram for China, levadas for the United adiante as States, and for conversas the world. nesses temas tão sensíveis e This is importantes. a mutually beneficial and win-win能够 agreement. It 稳定 will É bring about win-win stable agreement, economic ou growth, seja, um acordo ganha-ganha, 和平 promote diz o world peace and vice-premier prosperity, chinês 和两个国 and 家 is in the Liu interest He. 消费者 of 和投 the 资者的利 producers, 益。 consumers, investors. bom para consumidores, At the same time, negociantes this agreement is not 第三方 directed at 的合法 para os países em geral. affect 符 the 合 local rights and 世界 interests 贸 of 易 any 组 third 织的规 country. 则。 It is in line with WTO rules. 中美经贸 A 合作 cooperative 关系 economic and trade 是中美 relationship 整体关 is 系 the 的推进 propeller 器。 of the overall China-U.S. relations. 过去2年， Over the past 双 2方 years, 在经贸 the 领 two sides 域遇到了一些困难。 encountered some difficulties in the 我们的磋 economic 商 and trade 还 field. 几度 Que no campo times, econômico e de there were negócios, os setbacks países in our trade encontraram, talks. Estados Unidos e China, algumas dificuldades On nos some últimos anos, issues, we don't see eye to eye. 但是双方 mas 经 que 贸 deixando de 团队 lado However, our 并 two 没有放弃 economic o teams egoísmo, eles did se not give olharam up olhos 经 nos 过双 olhos. 方不 with 懈的努力， relentless efforts 在 from 平 both 等 sides 和相互 on the 尊 basis 重 of 的基础 equality 上 and O mutual trabalho respect. e a negociação We foi have reached incansável this phase one trade agreement. nesse ano e meio para que se chegasse a esse encontro As we de Chinese often interesses na say, assinatura dessa fase one número 1. should not be daunted by difficult problems because there are always more solutions than problems. Sempre é possível encontrar mais soluções do que problemas. Os problemas não podem se colocar na frente como algo intransponíveis. 这是一份 This 内容 is 广泛 an 的协议。 extensive agreement. É um acordo extenso. 协议签署 After 后， it is signed, 中国 China 中方要同美方 we'll work 共同努 with the 力， U.S. 秉持 Depois da Acts in the assinatura, ainda principle of será equality necessário and muito mutual trabalho com os respect. Estados Unidos. 严格遵守 Strictly 协议的 honor 约 the 定， agreement, 照顾彼 accommodate 此的 each 核 other's 心 core 关系， concerns, 努力的 E 落实 and ensure the good Nos implementation of the comprometemos phase one em trade agreement. acomodar os It is pressing interesses need da melhor and maneira will also play an e important seguir part in the estritamente o que growth of estiver bilateral assinado. economic and trade relations in the future. para melhorar ainda mais as relações comerciais no futuro. As to where we will go from here, there is a Onde Chinese vamos- proverb that goes, Para "The onde vamos a beginning partir de is agora? the most difficult part." É a parte mais Similar difícil. saying in English, a good beginning is half success. They mean the same thing. It means that we need to continue to be problem-oriented and focus on Precisamos implementing estar the phase one orientados trade para a agreement solução dos so as to problemas. bring about 经贸关系的发展 a 创造良好的条 good 件。 start in the 随着中 sound 国人民生活水平 economic and Parece trade que tivemos relations bom início going forward. para solucionar As essas the living questões de standard of the negócios Chinese people que rises, precisam ir we adiante. will import 在这次约定中， Fine quality 按照中国国内市场的需要，中国企业将 agricultural 根据 products from 市场 countries 条 across the 件， world. As the 在 two 未 sides 来 have 2 agreed 年 based on the 年 market 均 demand 购 in 买 China, 400亿 in line with 美 market 元的 terms, 农 Chinese 产品。 businesses 当 will 然， purchase 在市场 $40 需求 billion 旺盛的 US 情 dollars 况 of 下， agricultural 企 products 业 from the 还 United 可 States 能 annually. Anuncia If the comprar demand anual is de 40 strong, the bilhões de companies dólares may buy more. produtos comerciais To make it happen, the two da governments agricultura need to foster norte-americana. a sound market environment for businesses to 女士们、 expand 先生们、 trade 朋友们， activities. Ladies and 中国 gentlemen, 经济 friends, 正在由 the Chinese economy is os negócios transitioning entre os from países. high-speed growth to high-quality development. 新的发展 A 理念 new 正在全 philosophy 面落 is 实， governing 改革开 our 放步伐 development 明显 across the 加 board. 快。今 Reform 年 and opening up 中 is 国 picking 将 up 实 speed. 现全 This 面 year, 建 we will 成 build 小 a 康社 moderately 会的目 prosperous 标。 society in all respects. 中国的人均 GDP China's per capita 已经 GDP has 超过 exceeded 1万美元， $10,000 US 一个 dollars. 月4亿 A 人口的400 million 中等 strong 收入 middle 群体 income group 正在 is 崛起。 emerging. O vice-premier 巨 chinês 大规模 continua And a 的 massive 中国国内 domestic elencando alguns market números is da taking economia shape. chinesa nos últimos China anos. welcomes 包括美 investors 国在内 from 各国投资 around the 者 world 到 to 中 China, 国投 including 资， those from the 愿 United 意不 States, 断 and 扩 will 大 expand 来自各 imports 国的 of E falando da, fine quality da products and expansão de services negócios, de from vendas other entre os countries. países nos últimos anos, China will que continue incluem os to Estados enhance Unidos. the legal 加大 environment, 产 step up 权 the protection 和 of 知识 property 产权的 rights 保 and 护。 intellectual property, E agora ele fala apply a management da system inclusão no of acordo da pre-establishment, proteção national treatment, da plus the propriedade negative costs, intelectual. and create a level playing 市场条件 field. Num 中国 ajuste do China campo, 开放的大 will 门， open deixando itself de maneira even mais wider. linear, mais nivelada.
Ladies and gentlemen, friends, 当前世界 the world 正处在 is 重 now 要 at a 的 critical 历史性的 historical 十字路口， crossroads. 我们面临 É 着 uma We are encruzilhada faced with histórica. the major Diz o strategic choice of vice-premier how chinês. to promote major country cooperation and international E o cooperation. momento da escolha é de colaboração China has internacional. developed 适应自身特点的政治制 a 度 political 和 system 经济发 and 展 a 模 model 式。 of economic development 但 that suit its 这并 national 不意味 reality. 着中美 This 两 doesn't 个国 mean 家不能 China 合 and the 作。 United States cannot work together. 恰恰相 On 反 the， As diferenças entre 和美 Estados 方 Unidos e China Our two não countries share querem dizer que os países não enormous podem trabalhar common juntos. commercial 我们又 interests. 面临着 And we are 反恐 faced with 禁毒 multiple common 收入分 challenges 配差距 like 扩大 Temos terrorism, muitos counter-narcotics, desafios like comuns. income gap, an aging population, major diseases, resources, and protecting Tanto no the campo da environment. saúde, crescimento 我们有加 populacional, 强 There is 合作的 a 客 real 观的需 need 要。 for closer cooperation. a necessidade President real Xi Jinping de points out colaboração 我们有 muito There are próxima. 1,000 把中美 reasons 关系 to make China-US 搞好 relations Milhares de succeed, razões and not a single 把中美 one 关系 to let it 搞坏。 fail. Que fazem com que Estados Must Unidos e seek China common ground while putting aside busquem um differences acordo and e que find não a querem que ele path falhe. toward win-win cooperation. 这对中国、 This 对 has 美国、 important 对全世界 implications for 都具 China, 有 the United States, 十分 and 重 the 要 world 的意义。 at Ele large. tem importantes implicações não só para a China e para os Estados Unidos, mas para that todo we o both mundo. stand to 斗 gain 则 from 两伤， cooperation 合 and 作是唯一正 lose 确 from 的出路。 confrontation. Cooperation is 我 the 们要 only 从 right 人类 choice. 和平 We 与 need to 发 act 展 in 的 the 大局 overall 出 interest 发， of world peace 为 and 了人类 development. 共同的命运 And Precisamos shared trabalhar future e vamos trabalhar no humanity. sentido da cooperação e da Seek paz equal consultation with internacional mutual respect and e take mundial. forward 合 China-US 作 relations 稳定 based 为 on 基础的中美关 coordination, 系 cooperation, and 健康发展 stability, 努力完 and 成我 fulfill 们伟大 the 的 Cooperação great e historic estabilidade mission that devem we ser a shoulder base together. 我注意 das 到 negociações e Well, da I see relação many China e Estados Unidos. visionary 对推 people 动 here 中美 in the 关系 audience 健 who 康 have 发 made 展 important 做出重要贡 contribution 献 to the 的 sound 有识 development 之 of 士。 E China-US agradeço relations. àqueles que ali na Please plateia accept my 诚挚的 most 谢 sincere 意。 tiveram appreciation. participação importante na chegada desse entendimento, no alcançar desse entendimento. 中国的春节就 The 要到 Lunar 了， Chinese New Year is 我 coming 衷心祝 soon. 愿大家 I 新春 extend 愉快， seasons 身体健康， greetings to 万事 you. I 如 wish you 意。 good 再 health 一 and 次 all 感 the 谢特朗 success. 普总统。 E ele Again, lembra thank you que very o ano much, novo President chinês vai Trump, and chegando thank you e all. faz externa o seu desejo de que seja um ano próspero e feliz para todos. 下面我 Now, 想邀请 I'd like to 中国 invite 大使崔天凯 Ambassador Cui Tiankai to say a few words. Thank you. E ele convida o embaixador para também fazer uso da palavra. Mas acredito, Pablo, que o essencial... Há algumas palavras-chave, né, professor? Já foram ditas, né? Bom, a gente vai seguir acompanhando, então, nessa cobertura especial e para explicar também por que o presidente chinês Xi Jinping não está aí, há, nesse momento também, um grande evento do Partido Comunista, do qual Xi Jinping está participando, já que, como o Liu He falou, estamos às vésperas do Ano Novo Lunar Chinês. É no dia 25, daqui a 10 dias. Por isso também o vice-premier chinês, quem foi mandado para fazer encontros também com empresários locais. Vamos seguir acompanhando. 中方对于中美达成第一阶段经贸协议的原则立场，在当前国际环境极为复杂的背 O 景 senhor acompanhou alguns, né? Absolutamente discurso de chinês. Por exemplo, usar o termo win-win, trabalhar juntos, cooperar para a prosperidade de ambos os países, encontrar mais soluções do que problemas. Veja, ele só passou o verniz. 中美经贸关系 A única coisa que eventualmente ele deve ter falado aí, mas ele falou bem rápido, falou da parte da agricultura, 40 bilhões por 40 ano. bilhões, e que vai proteger a propriedade intelectual. Mas do jeito que o Trump foi, 中国人 o Trump fez praticamente um deep dive no projeto, no acordo, falou, olha, nós vamos remover a tarifa, entramos e tal. Aqui parece que ele está fazendo, e no final ele termina com Feliz Ano Novo. Então parece que é muito mais um negócio, olha, nós estamos fazendo um negócio
negócio, vamos procurar um acordo que ajude ambas as partes, procuramos um win-win, ele falou 3 vezes, um que melhore o mundo, um que seja para a prosperidade tanto dos Estados Unidos e da China do mundo, e que mais? Parece que foi uma coisa do tipo, olha, chegamos num acordo, mas estamos começando agora. Ele diz na mensagem do presidente Xi que ele, presidente Xi, pessoalmente vai acompanhar as próximas fases, né? Mas também não deixa muito claro como fazer enforceable isso. Aquela coisa que se diz, vá na minha casa, não me dá só que não dá o endereço nem marca o dia, né? Então, é para ir ou é para não ir? Né? Eu vou tomar conta, mas eu não controlo todas as províncias e os villages, né, da China. É descentralizado. Volta a falar nesse momento. But really in terms of what it represents, keeping these two giant and powerful nations together in harmony. Para além do acordo em si, é importante levar em conta o que isso representa para... Porque são 2 gigantes, né? Mr. Vice Premier, to be with you. Thank you very much. Ele agradece a presença e diz que é uma grande honra estar recebendo o vice-premier da China, e agora vai-se a formalização propriamente dita, a firma, né? A assinatura. A puxada de mão tradicional. Exatamente, dele, com né? cópias para lá, cópias para cá. A puxada. Mostrando a assinatura, como costuma fazer o presidente dos Estados Unidos, com temas até muito menos relevantes sob o ponto de vista de interesse internacional ou até mesmo de interesse comercial, né? Mas dá para a gente dizer que há algum vencedor, se fosse uma disputa entre os dois, em relação a essa assinatura da primeira fase? Olha, quem saiu ganhando? Se você levar o pé da letra, você poderia dizer que os Estados Unidos, de certa maneira, sairiam vencedor. Porque se você acreditar nisso, né, eu não acredito, que você vai aumentar as compras em 200 bilhões e mais 40 bilhões em produtos agrícolas, vai proteger a propriedade intelectual, não vai mais pegar ou forçar a transferência tecnológica e também vai abrir o mercado de capitais. Eu não acredito nessas coisas. Então, se você acreditar nessas coisas, você fala, os Estados Unidos ganhou. Porque tudo foi, a única coisa que ele fez foi diminuir a tarifa de 21 para 19,3. E, veja, é que nem eu falo, diminuir a tarifa de 21 para 19,3 e o que o chinês prometeu? De novo. Eu estou repetindo que nem um disco quebrado. Os Estados Unidos falou que diminui a tarifa de 21 para 19,3. O chinês, em troca, prometeu comprar mais 200 bilhões, mais 40 bilhões de agrícola, propriedade intelectual, passar a respeitar a propriedade intelectual, não mais forçar a transferência de tecnologia, não manipular o câmbio e abrir o mercado financeiro. Tudo isso por causa de 21 para 19,3? Difícil acreditar que o chinês abriu mão de tudo isso. Eu não acredito. Esse é o momento da assinatura. Há pouco a gente viu ele rapidamente, a Nancy Pelosi falando, ela presidente da Câmara dos Representantes, o que seria equivalente à Câmara dos Deputados. E antes da Nancy Pelosi, Kevin McCarthy, que é um deputado líder da minoria dentro da Câmara, ele que é republicano, falou naquele discurso, pouco antes do Liu He começar a falar, a gente estava acompanhando um pouquinho da fala dele, e ele falou que o maior contraste entre o processo de impeachment dos Estados Unidos, que mostra que é um processo estritamente político, é o que estava acontecendo num ponto dos Estados Unidos e em outro ponto, ou seja, a assinatura desse acordo em contraste com o processo de impeachment de Donald Trump. Como Donald Trump pode fazer, e aí eu pergunto aos dois, tanto o Eduardo quanto o Dumas, daqui para frente para transformar essa assinatura numa defesa política dele também? Isso, só a cerimônia de praticamente 1 hora, eu acho que já faz parte dessa defesa. Que nem nós falamos, uma cerimônia de mais de 1 hora que, por um acordo comercial que cai de 21 para 19,3, que levou mais do que o acordo, entre aspas, nuclear com Kim Jong-un, parece que isso aí é mais midiático do que efetivamente
Ou seja, para agradar os fazendeiros e os eleitores de Trump. Lembrando que é o início da campanha política nos Estados Unidos, mesmo. No início de fevereiro, teremos a eleição no dia 3 de novembro e agora no dia 3 de fevereiro acontece o primeiro grande movimento em termos partidários, que vai ser o que eles chamam de caucus, né? As reuniões primárias. A primeira em Iowa, histórico, New Hampshire também acontece logo em seguida. E esse ano, obviamente, que as atenções para esse momento são maiores no Partido Democrata. Porque é o partido na oposição e o partido na oposição tem que escolher o seu candidato para tentar combater, tentar vencer o candidato que está na Casa Branca. O representante republicano, nós já sabemos quem será. É o Harry Kissinger. E outra coisa, vamos combinar. Por toda essa briga, você piorou teu déficit comercial, você vai piorar a vida das empresas americanas que estão na China fazendo outsourcing, você vai piorar a situação das empresas americanas que estão nos Estados Unidos por causa da incerteza, e você está fazendo carnaval? Então isso aí é mais midiático para ser reeleito, vender uma narrativa distorcida do que efetivamente trazer uma benesse para os Estados Unidos. Ah, mas vai comprar mais 200 bi. Aí eu já não acredito. E isso não vai acontecer até 3 de novembro. Isso não vai acontecer. Não, mesmo que aconteça, ou que não aconteça, não vai ser até 3 de novembro. Ele já vendeu isso daí. Vai votar. Então é como você vende esse assunto. Então, mas vende e o eleitor do Trump compra. Mas convence o eleitor que ainda não decidiu ou o eleitor que está mais para o Partido Democrata nesse momento? Para quem está do lado democrático, eu acho que não convence. Nem aquele que ainda não está em dúvida? É difícil, porque, veja, os números não mentem. Mas é uma narrativa, né? Os números, depende da tua narrativa, por exemplo. Não sei, todo mundo fala que foi Pedro Malan, que foi não sei o que. O passado não pode ser duvidoso. Acabamos de mostrar aqui que o déficit... mas hoje em dia acaba sendo. Acabamos de mostrar que o déficit comercial piorou. Como é que você fala que você está querendo melhorar o déficit comercial, você passou 18 meses para melhorar e no final piorou? Como é que você está falando que você quer ajudar a Apple se a Apple faz o outsourcing na China? Como é que você ajuda a Apple? Eu compro bens sofisticados tanto da Coreia do Sul quanto de Taiwan, assembled, ou seja, montados, monto. Por isso que atrás do teu iPhone está montado na China. Como é que você quer que eu monte agora nos Estados Unidos? Que o meu iPhone vai ficar mais caro nos Estados Unidos? É assim que você quer me ajudar? E daqui a pouco... Não dá para entender isso. Daqui a pouco nós teremos mais imagens. Estamos mostrando a Câmara dos Deputados com a Nancy Pelosi, porque daqui a pouco... Aí a Câmara mais uma vez, porque daqui a pouco, ainda hoje, nós teremos a ida. A voz está indo. Tomar uma aguinha já. A voz está indo embora. Mas até o final do dia continuará. Mas o dia vai ser longo para quem acompanha a política dos Estados Unidos. Então, Eduardo. Muito melzinho. Olha lá, limão, mel, própolis. Na sessão. Termina a sessão na Câmara, né? E aí daqui a pouco nós vamos ter esse movimento. Não, era uma votação. Daqui a pouco eu vou chamar, inclusive, a Derla Cardoso, editora internacional, porque ela... toma uma aguinha. Exatamente, ela vai ter os trâmites de logo mais no Senado, porque os senadores podem começar a votar ainda hoje já esse processo. A tendência é que isso não aconteça, mas o processo chegando ao Senado, os senadores já podem começar a analisar, por sua vez, no Senado. Aí no Senado, né, Eduardo e Dumas, os republicanos são maioria, é uma outra discussão. Sem dúvida. E com todo esse espaço midiático usado pelo Trump no dia de hoje, eu não tenho dúvida que o outro lado também vai usar a questão do impeachment. Até arrepia, muito embora, né? Até arrepia o impeachment. Muito embora, eu tenho absoluta certeza que este movimento que a gente assistiu agora é muito mais pensando na eleição do que no impeachment. Não tem a menor dúvida. Porque o controle partidário, né? Ele sabe. O domínio, né, partidário no Senado é republicano. Então, não há nesse instante nenhum indício de que vai haver alguma divulgação de dados que sejam tão representativos. Ontem até já teve, né? Ontem teve reunião dos democratas para o
debate, que eu quase fugi a palavra. Ontem teve debate dos pré-candidatos democratas, também teve divulgação de dados que, obviamente, não interessam a defesa de Donald Trump. Mas, mesmo assim, qual vai ser o efeito disso sobre a votação dos senadores republicanos? Neste momento, não há nenhum indício de que a coisa vá mudar a ponto de preocupar o Donald Trump nesta votação. Ele está muito mais preocupado e aí sim ele tem que estar, porque apesar da economia americana ir muito bem, e já há alguns anos que a gente sabe que isso é muito fundamental para a escolha do presidente por parte do seu eleitor nos Estados Unidos, mas isso é um pouco mais adiante, a eleição ainda tem um pouco mais de água para rolar. A tendência, eu estou dando uma olhada no Twitter do Trump, enquanto ele falava... Ele não tweetou ainda. Tweetou? Não tweetou ainda? Não, ele está republicando tweets. Inclusive com a cerimônia que aconteceu agora há pouco. Mas, pelo que eu estou reparando aqui no Twitter dele, todos os tweets, os últimos, são em referência ao que está acontecendo na Câmara. Pouco, se a gente fizer uma análise aqui, dá para dizer que de 80% com relação ao impeachment e 20% com relação à fase 1 do acordo comercial. A tendência é que, a partir de agora, ele pise um pouco no freio com relação à agressividade do Twitter. Afinal de contas, ele passa a ter maioria no Senado e ele não quer também desagradar os seus senadores, não? Eu não creio. Eu acho que é a forma de comunicação. E mais que a forma, foi via Twitter. Não só do via Twitter, como ser muito agressivo. É. Né? Não é só a forma no sentido de caminho, de meio de comunicação, mas também da maneira de se colocar e de se comportar. Sempre foi com, alguns dizem com assertividade, outros usam o termo virulência, ou então a grosseria. Mas, enfim, é assim que se comporta o presidente Trump, desde antes de ser presidente, e acredito que não vai mudar muito quando voltar a ser candidato. Agora, você assinando a fase 1, com toda essa pompa e circunstância, e depois sendo não impeached pelo Senado, aí você deu todas as armas pro cara. Vai nadar de braçada. Aí ele vai ficar bem solto para soltar o Twitter que ele quiser e com a língua bem solta. Dá pra gente dizer que os democratas perdem quando esse processo chega ao Senado pelo desgaste que isso pode ter? Elizabeth Warren, por exemplo, é senadora, é uma pré-candidata democrata e vai passar boa parte do seu tempo agora discutindo o impeachment de Trump. Poderia estar nesses debates dos pré-candidatos democratas, mas passará boa parte do seu tempo discutindo o impeachment de Donald Trump. Nas sessões do Senado. Exatamente. A tendência é que os republicanos atrasem esse processo para desgastar também esses senadores democratas que são pré-candidatos? Eu acho que aí é uma democracia. Eu acho que é a obrigação de você explicar por que você está lá e por que você defende o seu voto. Não podemos confundir democracias que dá para nós respeitarmos o discurso, o porquê do voto e porquê da decisão do impeachment do que alguns processos de impeachment que a gente tem visto por aqui, que a gente já defendeu até seguradoras, né? Então, a democracia tem que ser assim. Veja, é importante que você tenha um contra e um a favor até para alinhar e ajustar. Eu acho que pode ser uma perda de tempo. Se você quiser ser candidato é uma coisa, mas eu acho que aí você perde a democracia. Até porque o papel deles é de perde senador. a democracia. Você tem um papel. Senão fica aquela coisa. Agora eu não vou brigar, não vou expor as falhas que eu acho do presidente, porque eu quero correr para a nova presidente. Isso já está parecendo um comportamento abaixo da linha do Equador. Eduardo, quer complementar? Eu tenho muita curiosidade. Eu já tive a oportunidade, como repórter, de acompanhar vários processos eleitorais nos Estados Unidos, né? Eu não tenho elementos que me deem a certeza de que como sair desse processo o presidente Trump, de que será um vareio, um passeio, uma moleza, como foi para o presidente Reagan na segunda votação, como um pouquinho menos foi para o Clinton, mas também foi relativamente fácil. As últimas eleições americanas de anos 2000 para cá têm sido sempre por um motivo ou outro muito complicadas, até pelo próprio sistema de voto
indireto que eles têm nos Estados Unidos, né? De difícil previsão cada vez mais. Aqueles modelos matemáticos que as emissoras utilizavam estão cada vez mais complicados. Os institutos de pesquisa a mesma coisa. Então eu tenho muita curiosidade em acompanhar e acompanharei aqui da maneira melhor possível, contando para você que está em casa como vai ser esse processo daqui para diante, porque eu não tenho certeza de que mesmo que teve o acordo, o Irã ele interpretou o que o americano médio tenha interpretado como um ganho e não uma perda, não um prejuízo, aquilo que aconteceu com o Irã agora há pouco. Mesmo assim, eu não tenho nenhuma convicção sobre o que vai acontecer no dia 3 de novembro. Teremos um ano, sob o ponto de vista do acompanhamento neutro, muito divertido para fazer com relação à política americana. Divertido politicamente, mas economicamente... É por isso que eu falei neutro, né? Deixando a distância, falando só da corrida de como dizem economicamente nos assusta. Falando só da corrida de cavalo, né? Quem chega na frente, e não dos efeitos práticos. Porque esse sempre, por se tratar dos Estados Unidos, eles sempre acontecem de maneira... Estados Unidos com China, ele balança o rabo, exatamente, atrapalha todo. É um tsunami, né? Então, falando sobre essa corrida de cavalo, hoje... Eles mesmos usam essas expressões, né? Para um candidato, um presidente que gosta da polarização, é melhor enfrentar, por exemplo, Joe Biden, já que ele pode confrontar toda a situação envolvendo a Ucrânia, ele que foi vice-presidente dos Estados Unidos, do que Elizabeth Warren ou Bernie Sanders? Eu não sei te dizer, eu acho que não vai fazer grande diferença nesse aspecto, porque você tem um eleitorado muito cristalizado em torno do Donald Trump. Os 30% que não teram, né? E você tem um muito cristalizado contrário ao Donald Trump. O que vai fazer com que o meio se movimente é que é muito interessante ver agora. Economia, ela vai bem. Em boa medida também já vinha bem, não na entrega, mas já na previsão ali adiante com o presidente Obama. E os democratas não venceram, né? Não venceram por causa, em boa medida, da escolha de ser aquela candidata, Hillary Clinton. No debate de ontem, o senador Sanders disse que uma mulher não vai ganhar. Bernie Sanders. Isso. É que Bernie também é... E ele interpreta, veja bem, o senador Sanders é interpretado como um socialista. E o que ele pede de socialismo é serviço de saúde universal, coisa que nós aqui temos, mas a coisa palavra que na Inglaterra tem. Não é? Então, é muito o discurso e a maneira como qual isso é interpretado pelo eleitor. É muito... ainda está longe, eu acho, para ver... se a escolha agora do candidato vai se dar muito mais em quem tem apoio político do que propriamente em quem pode ganhar a eleição. Eu já vi muito, eu concordo, eu já vi muitos debates, quer dizer, debates não, né? Porque não era debate e ninguém estava concorrendo a nada, mas discussões acadêmicas em universidades de Bernie Sanders e Milton Friedman. E se você for lá entrar no YouTube Bernie Sanders e Milton Friedman, você se assusta um pouco. Claro que ele amenizou. A casca ficou mais dura, já deu uma amenizada, mas o discurso era meio... a briga era pesada. Muito bem, Roberto Dumas, muito obrigado por passar essas 2 horas quase conosco. Eduardo Castro também. Eduardo, que a voz está falhando agora, mas a cobertura... Vou fazer mais 2 horas agora. Vou fazer exercícios vocais, que ainda temos impeachment. É isso que eu ia falar. E ainda temos a estação Comandante Ferraz sendo reinaugurada hoje. Previsão de inauguração. Se o tempo deixar, né? Se o tempo deixar, não deixou nos últimos dias, por conta do mau tempo. Inclusive, o vice-presidente do Brasil não conseguiu chegar, teve que voltar, porque não havia como pousar naquela região lá. Eduardo, obrigado. Dumas, até a próxima. Muito obrigado.